Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos começar a nossa reunião, nosso trabalho, os nossos trabalhos de hoje. Nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 20. 20 pessoas. Isso é pouco ou muito? Depende. Pode ser pouco e pode ser muitíssimo. 19 loucos derrubaram as torres gêmeas dos Estados Unidos, que a guerra se desenrolou até hoje, isso em 2001. Não precisou 1 milhão de soldados para invadir os Estados Unidos e fazer o que 19 fizeram. Sabe por quê? Porque agiram com inteligência. Agiram com inteligência, com competência. Então, não importa que as pessoas sejam poucas, em grupos pequenos. O que importa é que a gente seja consciente. Que a gente procure conhecer, saber. Porque um sábio vale mais que 1000 ignorantes. Não é? Então, quando falam que o espiritismo é uma religião pequenininha, vocês são espíritas, mas não conheço ninguém, espiritismo é uma religião pequena, ainda bem. Porque se fosse grande, seria culpada do mundo-estado do jeito que está. A culpa do mundo-estado do jeito que está nunca pode ser atribuída ao espiritismo. E sim as grandes religiões que predominam e não resolvem o problema do mundo. Então vejam, não importa nós sermos poucos, importa nós sermos conscientes. Nós procurarmos ter conteúdo. Porque aí nós, mesmo em número pequeno, podemos fazer grandes realizações. Então que a numeração, que o tamanho do centro... O centro hoje, por acaso, está fazendo 92 anos. Foi fundado no dia 13 de maio de 1919. Que importância tem ele ter 90 anos? A importância não está em ter 90 anos. Está no estudo que se faz, se for sério, se realmente está produzindo frutos em termos de melhorar as pessoas. E não do centro ficar mais rico, ficar maior, ficar cheio de gente. Não é? Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez iniciando a reunião, não importa com quantos, mas importa o trabalho que nós fazemos, a conscientização que nós fazemos, o estudo que nós fazemos, desmistificando esse espiritismo que está tão desgastado por aí, como uma religião igual às outras, que cai na mesma vala comum das outras e não se apresenta para a humanidade para mostrar que tem a solução para transformar o mundo. Sem discriminar ninguém, tem a solução para transformar o mundo pelo conhecimento das regras de Deus, que são de todos, não são dos espíritas, são de todos, mas o espiritismo veicula para conhecimento de todos. Hoje nós teremos Tereza Cristina para fazer a palestra e vamos fazer a prece, então, para nós darmos início aos estudos da noite. Querido Jesus, bons espíritos que aqui nos assistem, nos ajudam, mais uma vez agradecemos esta oportunidade, que em nome de Deus nós possamos, durante todo esse tempo que aqui estivermos juntos, aprendermos bastante, refletirmos bastante e levarmos daqui bastantes conhecimentos, reflexões, para continuarmos o nosso trabalho de aprendizado das leis de Deus através da doutrina espírita. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Tereza Cristina. Vai falar com esse? Ah, não. Ora, Tereza. Ora, Tereza, pega lá, bota esse lá que você não usa na cinta, né? Então deixa eu prender aqui. Pode. É para ficar firme. Boa noite a todos. Não. Bem, pegando um gancho no que Zé Manuel começou a falar, Jesus ele nos disse, né, que aonde tivesse mais de um reunido em seu nome, ali ele estaria. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, dando continuidade aos ensinamentos que ele iniciou e que a doutrina espírita veio complementar. E nós espíritas que viemos aqui várias vezes por mês, ou que ainda que estejamos aqui uma vez só no ano, e que estudamos a doutrina, nós sabemos que nós temos aqui 10, 20, 30 encarnados e inúmeros desencarnados.
e inúmeros desencarnados que estão aqui ouvindo o que nós falamos, o que nós comentamos, o que nós estudamos, e estão aqui aprendendo o que muitas vezes eles não tiveram chances de aprender enquanto encarnados, e que estão aqui tentando se tornar pessoas melhores. Então, muitas vezes você pode chegar aqui e ter uma pessoa, não importa. A palestra tem que ser feita, nós devemos cumprir o nosso trabalho. E quanto aos que estão aqui encarnados, eu sempre falo na famosa corrente do bem. Teve até um filme com esse nome, né? E cada um de nós que sair daqui um pouco transformado, um pouco modificado, um pouco melhor, pode ser uma sementinha lá fora para transformar outras pessoas, para modificar outras pessoas, para levar a doutrina espírita. E eu escolhi para a palestra de hoje o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos, que nós falamos da beneficência. O capítulo 13 trata de que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E logo no início, no item 1, onde se comenta sobre fazer o bem sem ostentação, nós encontramos o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dais a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes, em segredo te pagará. É aquilo que a gente vive dizendo sobre Deus tudo vê, Deus tudo ouve. E quando a gente divulga o bem que a gente faz, quando a gente faz o bem com a intenção de sermos vistos, na realidade nós queremos a admiração dos homens. Na realidade nós queremos que a sociedade nos eleve a um ser mais puro, a um ser melhor, a um ser muito bonzinho. Olha como ela faz o bem. Porque muitas vezes no bem que nós achamos que estamos praticando, na realidade nós podemos estar prejudicando a evolução de um espírito. Sempre que eu passo por uma senhorinha que anda aqui em Friburgo, ela está sempre com uma receita nas mãos e pedindo dinheiro para comprar algum medicamento. Quando na realidade as pessoas que conhecem aquela senhora sabem que ela tem casa alugada, ela tem, pelo menos é o que se comenta, que ela tem, ela sustenta netos, ela sustenta, mas ela tem sempre uma receitinha na mão, ela está sempre próxima a uma farmácia, pedindo esmola, pedindo sempre dinheiro para remédio, e a receita varia. Então, é caridade se dar dinheiro para essa senhora? Não, ali a gente está alimentando um vício, ali a gente está, ao dar o dinheiro para ela, porque tem gente que fala assim, mas eu estou fazendo a minha parte, o que ela vai fazer com a parte dela é outra coisa. Mas ao dar o dinheiro para essa senhora, nós estamos alimentando o fato de que ela não necessita estar ali esmolando e que ela está para poder construir mais às custas das pessoas que estão até doando por algum coração. E outras pessoas que estão ali olhando e falando, não, eu vou dar o dinheiro para ela porque as pessoas estão observando, eu vou ser considerada boazinha. A pior coisa que eu acho quando se dirigem a mim é quando me chamam de boazinha. Porque ser boazinha chega a ser assim, uma coisa muito pequenininha. Eu acho que nós, nesse mundo, nesse planeta, nesse plano em que nós estamos, nós devemos procurar ser justos. E ser justo não é ser bonzinho. Ser justo é procurar, na medida das nossas limitações, promover uma igualdade entre os seres que nos cercam. Então, falando em beneficência, beneficência significa caridade. E caridade
significa ato, hábito ou virtude de fazer o bem. Nós aprendemos, lendo o Evangelho, estudando a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Mas o que significa exatamente ser caridoso? Dar esmolas? Simplesmente ir a algum lugar e doar uma cesta básica? O que significa praticar a caridade? Então, ser caridoso significa pensar no bem, cogitar o bem, exercitar o bem e realizar o bem. Ou seja, sempre ter como visão das nossas atitudes o bem. Tentar extinguir dos nossos corações o mal. Tentar extinguir dos nossos pensamentos o mal. Tentar extinguir das nossas ações o mal. E isso que nos parece tão fácil, na realidade, é muito difícil. Falar de caridade, falar de praticar o bem, é uma coisa bem fácil. Nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós que já temos uma pequena moralização, nós já sabemos que não devemos matar, nós já sabemos que não devemos roubar, nós já sabemos que não devemos fazer o mal para nosso próximo, que não devemos ser orgulhosos, que não devemos ser vaidosos, que devemos ser humildes. Mas na prática do dia a dia, o nosso egoísmo faz com que nós nos embotemos tanto para as nossas necessidades que acabamos esquecendo daquilo que já sabemos e acabamos indiretamente praticando o mal. Muitas vezes até sem que pensemos que aquilo pode ser o mal, mas falando, depois de algum tempo, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Eu magoei meu irmão, eu fiz mal para o meu irmão, eu deixei de atender a um irmão. Ainda que conscientemente tenhamos a noção do bem, nos pegamos muitas vezes praticando o mal. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós encontramos esse questionamento com a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é o seguinte: caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nós temos 3 palavras-chave: benevolência, indulgência e perdão. Então, o que é ser benevolente? Ser benevolente é ter boa vontade para com o próximo, disposição para praticar o bem, aproveitar as oportunidades e ir lá colocar a mão na massa e praticar. E exercitamos a benevolência trabalhando. Não vamos conseguir ser benevolentes parados, olhando a vida passar perto de nós, olhando o sofrimento do nosso irmão, nos comovendo, sem que coloquemos a mão na massa. A indulgência se exprime pela clemência, pela misericórdia com as imperfeições alheias, com as imperfeições dos nossos irmãos. E exercitamos a indulgência aceitando as limitações dos nossos irmãos. Porque se nós pensarmos, nós necessitamos muito de indulgência para os nossos atos. O primeiro a precisar de indulgência somos nós mesmos. Nós estamos cheios de erros. Nós atiramos pedra na casa de outro e esquecemos que o nosso telhado é de vidro. Nós vivemos apontando o erro do nosso irmão e esquecemos de analisar os nossos próprios erros. Então necessitamos da indulgência do nosso próximo para conosco. E temos que aprender a trabalhar a nossa indulgência para com o próximo, aceitando que todos nós estamos no mesmo plano e todos nós somos ainda muito voltados para as nossas necessidades. Não sou só eu que penso na minha necessidade. Cada um de nós pensa mais na própria necessidade. Então temos que ser tolerantes.
Se eu quero que o meu irmão seja tolerante comigo, eu preciso ser tolerante para com ele. Eu não vou conseguir ser indulgente se eu não exercitar a tolerância. E o perdão, que eu acho que dentro dessas 3 palavras, benevolência, indulgência e perdão, é um dos mais difíceis de nós praticarmos. Nós só vamos conseguir perdoar, assim, do fundo do coração, quando aprendermos a compreender o nosso irmão. A compreender que o erro que uma pessoa comete contra mim teve as suas motivações. E que se ele tem a humildade de chegar até a mim, se explicar e pedir perdão, eu tenho que exercitar a lei maior, que é de amor ao próximo, e tentar compreender o que foi, o que motivou aquela pessoa a praticar um mal contra mim. E perdoar significa esquecer. Significa esquecer o mal que me foi feito. Ainda que eu me recorde daquele mal, que aquele mal não me traga mais nenhuma mágoa, nenhum ranço, nenhum mau sentimento. Porque nós temos memória. Esquecer totalmente significaria que para perdoar eu teria que evoluir com a demência de Alzheimer, e não é exatamente isso que eu estou falando. Mas perdoar significa, ainda que eu me lembre do mal, ele não vai me nutrir maus sentimentos. Eu consegui entender o que motivou o meu irmão e consegui aquietar o meu coração e voltar a ter por ele bons sentimentos. Então, para exercitarmos a verdadeira caridade, qual a primeira coisa que devemos levar em consideração? Que o nosso próximo, é nosso irmão, e que eu tenho que ter para com ele as mesmas atitudes que eu gostaria que ele tivesse para comigo. Eu tenho que exercitar a lei maior, que foi a lei que, quando Jesus foi inquirido sobre o que era a lei maior, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que procurar exercitar a lei maior, o amor ao próximo, na sua plenitude, indistintamente. Eu tenho que amar aquela pessoa que convive comigo, eu tenho que amar os meus entes queridos, aqueles que encarnaram junto comigo, para que cumpríssemos uma trajetória juntos, burilando nossos espíritos, aprendendo a ser mais tolerante um com o outro. Eu tenho que amar aquele colega de trabalho, tá? As pessoas que convivem comigo na casa espírita. Eu tenho que amar as pessoas que eu cruzo na rua e que às vezes vem me pedir uma informação. Eu tenho que procurar, sempre que olhar para o indivíduo, pensar: é meu irmão. Hoje, quando eu estava saindo do Hospital Raul Sertã, eu passei por um rapaz que eu venho acompanhando a trajetória dele assim, desde que ele começou a ser morador de rua. Eu sequer sei o nome dele. Ele ficava sempre em frente ali ao varejão das fábricas. Aí as pessoas começaram, numa determinada hora, a molhar a calçada para que ele não mais pudesse ficar ali. E agora ele está ficando ali naquele jardinzinho que tem na frente do Raul, na General Osório, onde tem uma santa, e fica ali, ele e vários. Então, era um rapaz forte, tá? Até como o pessoal diz, bem apessoado, um rapaz bonito, e com muita força muscular mesmo. E eu venho acompanhando na trajetória desse rapaz, em 1 ano e pouco, não chega a 2 anos, a transformação física dele. Ele agora não tem mais músculo, era um rapaz que vivia sem camisa, tá? Parecia até que ele tirava a camisa para afrontar os outros. Algumas pessoas diziam que ele tinha uma certa agressividade. Ele agora, você olhando, ele não tem mais músculos, os pés inchados, o rosto muito inchado, sempre muito sujo. Ele é nosso irmão, ele é nosso irmão. E ao passar por ele, o que a gente faz para tentar minimizar aquilo, para tentar ajudar? Ah, mas se eu for falar com ele, ele vai ser agressivo comigo. Mas quem sabe se nós ligássemos
para o serviço de assistência social. Quem sabe se nós insistíssemos com o serviço de assistência social do município, alguém não faria alguma coisa por esse rapaz e por aqueles outros que estão ali. Mas será que alguém já fez? Ah, já fizeram, mas ele foi recolhido em algum lugar e voltou, porque sempre o que eles dizem é, pessoas que estão na rua muitas vezes não querem ficar trancafiados dentro de um abrigo. Mas então por que até agora o Serviço Social do município de Friburgo não criou o que eles falam de abrigo, que é só para a pessoa ir lá, dormir, se alimentar? Nós não temos isso em Nova Friburgo. Nós temos no Rio, temos em Niterói, temos em outros lugares, e em Nova Friburgo não. Isso é praticar a caridade? Isso é praticar a caridade, sim. Mas a sociedade civil, ela muito raramente, ela se reúne para pensar nesse tipo de coisa, porque nós entregamos tudo ao Estado. Nós achamos que o Estado tem que fazer a sua parte sem que nós nos envolvamos. Então, a coisa fica muito complicada enquanto nós não percebermos que nós temos que botar a nossa mão na massa, sim, começar a cobrar, começar a pedir, começar a exigir. É um direito, nós temos que exercer a cidadania. Eu conversando com uma agente da dengue, a respeito do crescimento da dengue em Nova Friburgo, ela teve que fazer pesquisa de campo. Ela teve que ir até o abrigo do SASE, o abrigo onde estão esses desabrigados, alguns desabrigados, acho que ainda tem 129 famílias desabrigadas. Ela teve que ir lá porque foi registrado um caso de uma provável dengue entre os moradores lá. Ela voltou de lá apavorada. Por quê? Ela falou que estão localizados naquele abrigo os moradores que eram do Lazareto, Jardim Lazareto, um bairro aqui, acho que para o lado de Conselheiro. Então ela falou que já é um grupo de pessoas que vive assim quase que na miséria, já é um grupo de pessoas onde existe muita marginalidade, então já é um grupo que mesmo lá onde eles moravam já é marginalizado, já tem uma série de coisas. Ela falou que quando ela entrou, ela tinha que passar por cima de pessoas que estavam embriagadas, que estavam crianças sujas correndo de um lado para o outro, tá? Falou que todos os dias existem queixas na polícia militar de brigas, de uso de drogas. Então, mas por quê? Porque alguém, a sociedade se juntou para ir lá e fiscalizar o que estava acontecendo naquele abrigo? Não, todos nós tivemos muita pena deles. Todos nós tivemos muita pena de todas as pessoas que perderam coisas materiais e que perderam entes queridos. Mas ninguém se reuniu para fazer uma fiscalização sobre o que o Estado está fazendo com essas pessoas. E aí a gente lê no jornal que está saindo aluguel social, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, mas os desabrigados lá do SAS, eles continuam lá, sem aluguel social, sem ninguém fiscalizando, e com o nosso secretário de Serviço Social se lamentando porque perdeu, as doações terminaram. Há 2 semanas eles não estão recebendo mais doações de alimentos não perecíveis. Mas em 4 meses, o que o serviço, a Secretaria de Assistência Social fez para retirar essas pessoas de lá? É óbvio que as doações uma hora vão parar. Essas doações não vão continuar até o final do ano. Porque não é isso que é ser caridoso. Nós já temos 4 meses da tragédia. Então, nós temos que ter em mente que também isso é praticar caridade. Exercer a cidadania é tentar tornar todos nós, na medida das nossas limitações, irmãos. É mostrar que realmente nos preocupamos com eles. O exercício da virtude da caridade é muito difícil e implica diretamente no exercício do amor absoluto, no entendimento que somos todos filhos do mesmo Pai, membros de uma só família, sem distinção de raça, classe ou religião. Mas a maior parte das pessoas que passam por aquele rapaz que vive alcoolizado, que eu contei a história,
sequer olha para ele. Passa e olha, parece que tem um móvel ali. Passa e olha, tá? E não vê. E não vê que aquilo ali é reflexo de uma sociedade que está doente. E que está doente porque não está moralizada. E que está doente porque vive no seio de religiões e religiões que, como falou Zé Manuel no início, não transformam, não modificam.